Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 7 de janeiro de 2025, irmãos. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos aqui para dar início ao primeiro trimestre de 2025, né? Mais um ano aí abençoado, em nome de Jesus, irmãos, nas nossas vidas, né? Que Deus possa estar abençoando aí grandemente o ano de todos os irmãos aí, esse 2025, de todos os irmãos, toda a família, né? Todos do ministério ali, segundo o coração de Deus, todos também que não são do ministério, mas estão sempre acompanhando aí, que Deus possa te dar um ano repleto de bênçãos. E nós já vamos começar aqui mais do que abençoados, irmãos, aprendendo a lição, né? Vou até tirar a revista aqui que tá na câmera, porque essa revista aqui é antiga. Depois eu troco, né? Deixa eu tirar aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos começar este ano abençoado, né? Estudando aí a nova revista, e vamos aí estar aprendendo a como nos livrar do engano, das heresias deste mundo moderno. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração e vamos estar agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus amado, Deus de glória, queremos aqui nessa noite de hoje te agradecer, Pai, em nome de Jesus Cristo, e queremos aqui abençoar cada vida que vai acompanhar este estudo bíblico, Pai, os irmãos ali do ministério, os irmãos que têm acompanhado aí também o estudo bíblico da palavra do Senhor. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia nos alcance nessa noite de hoje, e seja feito tudo conforme o teu querer, seja feito tudo conforme a tua vontade nessa noite de hoje, Pai amado e querido. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que antes ela venha cumprir o propósito para o qual ela vai ser enviada nessa noite, Pai. E assim nós repreendemos todo impedimento e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, deixa eu só ajeitar aqui. Sem perda de tempo, irmãos, nós já vamos aqui para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição número 1. A lição de hoje é a lição número 1, que tem como tema Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E a revista desse trimestre, que está aí na tela também, tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Observaram bem? Antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência. Glória a Deus. Então, essa é a lição número 1 nessa noite, né? Enquanto os irmãos vão entrando aqui, nós já vamos para o texto áureo. O texto áureo já está aí. Espera aí, só um momento aqui. Tem que dar pausa aqui. Texto áureo. Tá aí o texto áureo. Está em Judas capítulo 3. Judas 3, né? Judas é só um capítulo. Versículo 3, perdão. Judas, versículo 3, que é só um capítulo ali, o livro de Judas. Então diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos à batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. Vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então é bom memorizar isso, né? Você que tem sua revista também, anote, porque quando alguém te perguntar o que é heresia, irmãos, aqui essa lição vai nos ensinar que nós temos que saber, né, responder, saber explicar a razão da nossa fé. Então quando alguém perguntar, e o que é heresia? Aí você vai memorizar aí, ó, são crenças, não somente crenças, mas crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico e que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Nós vamos aprender que a doutrina bíblica tem pontos principais, ou seja, pontos primários, né? Mas tem pontos secundários também. Amém? A heresia, ela distorce os pontos principais, os mais importantes, os fundamentais da doutrina bíblica. E a leitura bíblica está em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 3, de 1 até o 3. A apresentação da lição, essa lição tem 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo objetivo, apresentar o conceito de apologética cristã. E terceiro objetivo, definir o que são heresias. Vamos lá então para tópico 1. Pera aí, faltou a introdução, né? Faltou a introdução aqui. Deixa eu só ver aqui. Faltou a introdução. Meu filho não colocou aqui a introdução. Irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos, porque faltou aqui a introdução, então eu vou ler aqui na minha revista. A introdução diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Amém? Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar minha família que já está aí, né? Abençoar minha família que já está aí na live. Nossa diaconisa Daniele também, e toda a família. E a nossa missionária Raimunda. A missionária Raimunda apareceu, né, missionária? Em nome de Jesus, né? Tá na Bahia. Deus abençoe a nossa missionária Raimunda também, toda a família. E aqui, irmãos, na introdução, eu destaquei algo importante. Olha só. Aqui diz:
heresias, né? São práticas contrárias ao pensamento bíblico. Mas eu destaquei o seguinte: as heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Esse texto, irmãos, esse texto ele está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, amém? Esse texto muito importante que fala que não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos hoje já aconteceu no passado, né? A vida debaixo do sol é como se fosse um ciclo. Tudo acontece, né? Tudo volta a repetir. Tudo que acontecia no passado volta a acontecer nos dias de hoje, né? Tudo que acontece no passado volta a acontecer no futuro também. Então é como se fosse um ciclo. Então as heresias também não são diferentes. No tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos, já existiam muitas heresias, né? E essas heresias, hoje em dia, elas se apresentam a nós, nos dias de hoje, mas com uma roupagem diferente. Ou seja, com um disfarce diferente. O diabo, ele é mestre em se disfarçar. Nem sempre, né, ele vai fazer as coisas ali às claras. Nem sempre ele vai fazer as coisas ali, irmãos. Ele vai deixar resplandecer tudo ali que ele pretende fazer. Ele é mestre em se disfarçar. Ele é sutil. Ele é mestre nas sutilezas, o Satanás, amém? Então nós vamos aprender isso e eu já quero ler esse texto também aqui com os irmãos, que está em, deixa eu só ver aqui, esse texto está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10, eu quero ler com os irmãos, que eu acho esse versículo muito interessante. Olha só o que diz aqui: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Versículo 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Amém? Então, aqui esse versículo da Bíblia, né, começa aqui a esclarecer mais a nossa mente, irmãos. O que foi, isso é o que há de ser. Glória a Deus. O que nós podemos aprender mais com essa lição também, com esse versículo, é que muitas vezes, para nós entendermos o que está acontecendo nos dias de hoje, muitas vezes nós temos que olhar para o passado para aprendermos, para entendermos, para termos algumas experiências também. O passado serve para isso, apenas para exemplo, apenas para ensino. O passado não é para a gente viver lá. O passado é apenas para a gente visitar algumas vezes, para nós aprendermos algo, né? Para nós trazermos para os nossos dias atuais experiências passadas para a gente aplicar nos dias de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa vive no passado, mas não é para viver no passado, irmãos. O passado, ele é uma escola e é só para ser visitada, não é para a gente morar no passado, né? Habitar no passado, e sim só pegar algumas experiências. Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, né? A Bíblia fala isso também, versículo 13 em diante. A Bíblia fala isso, né? Que tudo que foi escrito no passado foi para o nosso exemplo, foi para que servisse de exemplo para nós. Na carta aos Romanos também vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino, irmãos, foi escrito no passado também, mas é para o nosso ensino também, amém? Nossa diaconisa Osmarina está aí também, né? Raimundo está dizendo que vai assistir o estudo depois pelo link. Temos sempre aí o estudo guardado no YouTube e no Facebook também, glória a Deus. Mas sempre quando os irmãos estão aqui presentes também, isso a gente anima, motiva mais a gente também, né? Anima mais também, porque é sempre bom estar estudando junto dos irmãos. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos aqui avançar para o tópico 1. Agora sim, tópico 1 está aí na sua tela. As ameaças dos lobos vorazes. As ameaças dos lobos vorazes. Subtópico 1. Os cuidados pastorais. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apresentar à Igreja de Deus, mostra que eles são pastores.
a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Amém? Então tá vendo aí a função principal do pastor? É alimentar, guiar e proteger. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso sumo pastor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o pastor perfeito, irmãos. Dele vem toda a sabedoria. Mas a palavra de Deus fala que lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, lá em Efésios, a palavra de Deus vai dizer que ele mesmo, ou seja, Jesus mesmo, levantou uns para pastores, levantou uns para profetas, né, evangelistas, e no finalzinho ali, profetas, evangelistas, e no finalzinho vai dizer que Deus levantou também pastores e mestres. Para quê? E ele ensina, né? Para a nossa edificação, para o aperfeiçoamento dos santos. Então Jesus, ele é o nosso sumo pastor. Mas ele deixou também nessa terra anciões, lideranças, pastores e mestres para estar o quê? Nos ensinando. Se você tem um pastor para te ensinar, se você tem um mestre para te ensinar através das pregações, através dos estudos, irmãos, dê glória a Deus, dê graças a Deus, porque é o próprio Jesus Cristo que levanta. E aqui diz que a função principal do pastor é alimentar. Como que o pastor alimenta, irmãos? O pastor alimenta com a palavra. Glória a Deus. Com verdadeiro alimento espiritual, que é a palavra. É assim que o pastor alimenta. Aqui nos estudos bíblicos, quem sempre está acompanhando esses estudos bíblicos, está sempre sendo o quê? Alimentados pela palavra. Dia após dia, né? Todas as vezes que você está aqui no estudo bíblico, durante 3 meses você está sendo alimentado. Durante o ano todo você é alimentado através dos estudos bíblicos, porque é a função primordial do pastor. E aqui diz alimentar, guiar e proteger. Como que o pastor guia também? O pastor guia através dos ensinamentos bíblicos. Irmãos, é através dos ensinamentos. Assim como o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, nos guia pela palavra dele, ele também levanta líderes, pastores e mestres para nos guiar também através da palavra. E no finalzinho aqui diz proteger. Deixa eu botar aqui na tela de novo. No finalzinho diz que outra função do pastor também é o quê? Proteger o rebanho. Proteger as ovelhas. Jesus Cristo, ele nos protege. Mas ele também levantou pastores nas igrejas para quê? Para proteger o rebanho dele. E como o pastor protege, irmãos? O pastor protege como? O pastor é um guarda-costa que vai estar sempre ali, né, te guardando, te vigiando. O pastor vai pegar ali uma arma e te proteger? Não. O pastor, ele protege através, irmãos. Ele protege. Nós podemos perguntar, o pastor protege de quê? Essa é a pergunta. O pastor protege de quê? Ele protege dos mercenários, ele protege dos lobos devoradores, ele protege dos enganos, ele protege das heresias, ele protege das mentiras, ele protege dos falsos ensinos. Se você for lá em João, nosso levita jesuíno está aí também, né? E evangelista Roberto, Deus abençoe em nome de Jesus. Se você for lá em João, irmãos, João capítulo 10, Jesus, ele fala ali, Jesus ele fala que eu sou o bom pastor. E ali ele começa a falar dos mercenários, né, dos ladrões, dos salteadores. Aí ele fala, todos que vieram antes de mim são mercenários, ladrões, salteadores. Todos aqueles que vieram, né, em nome do Messias, se identificando como Messias, como Salvador, como alguém que ia ali guiar o povo, salvar o povo. Todos eles, Jesus fala que eram falsos. Falsos mestres, falsos profetas, né? E ali Jesus fala o seguinte, que o mercenário, ele não protege o rebanho. A Bíblia diz que o mercenário, quando vê o lobo vindo, né? O que o mercenário faz? O mercenário, ele foge. Nossa diaconisa Daniele diz que está travando, né? Aí eu queria perguntar para os irmãos que estão aí, tá travando também, irmãos? Porque aqui tá normal, né? Aqui para mim tá normal. Se para os irmãos estiverem travando aí, me dá aqui uma direção, porque pode ser, né, a internet da diaconisa Daniele, né? Pode ser a internet aí também. Porque aqui hoje está normal, né? Quando chove fica meio ruim, mas hoje aqui está normal, diaconisa. Aí vê aí, né? Pode ser a internet aí também. Aí os irmãos me falam aí também se está travando aí também.
Amém? Para me ter aqui uma direção em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia fala que o mercenário, Jesus ele diz que o mercenário, quando vê o lobo se aproximando, aí o da Suzane tá normal, a diaconisa vê, isso é o seu, né? Aí a diaconisa pode sair um pouquinho da live e entrar de novo, que às vezes melhora. Aí, ó, todo mundo tá normal. Aí a diaconisa só sai um pouquinho da live, né? Depois entra de novo, que deve melhorar aí, que pode ser a internet aí, né? Na sua casa, né, diaconisa? Então, irmãos, o mercenário, ele quando vê o lobo se aproximando, o que ele faz? Ele foge. Ele foge, irmãos. O mercenário, ele não está, né? Ele não está preocupado com a ovelha. Ele sempre está preocupado com a lã da ovelha, irmãos. Pastor, a representação de um pastor também é como a de Davi, né? Davi, ele era pastor de ovelhas mesmo, né? Ovelhas animais, mas já era ali uma figura, né? Uma figura do pastor. Aí o que acontece, irmãos? A Bíblia fala que Davi, ele chegou a enfrentar um urso e um leão para proteger as ovelhas. O pastor das igrejas, quando Deus levanta os pastores nas igrejas, aí o que acontece? O pastor tem o papel de proteger as ovelhas com o ensino verdadeiro. Com o verdadeiro alimento espiritual, tem o papel de proteger as ovelhas dos lobos, dos mercenários, dos falsos profetas. Este é o papel do pastor também nas igrejas, amém? É importante, né, a gente aprender mais um pouquinho sobre isso, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante entender o papel do pastor. Porque às vezes a pessoa não entende direito o papel do pastor, né? Acha que o pastor vai servir ali como uma muleta para ela, ou às vezes até como uma babá, né? Tá cuidando, vigiando o tempo todo. Não, irmãos, pastor, um dos papéis principais é alimentar com a palavra, é guiar com o ensino e é proteger dos falsos profetas. Amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui. A diaconisa vai sair um pouquinho, entrar de novo, né? Porque pode ser mesmo dela lá. Vamos aqui para o subtópico 2. Alguns irmãos ainda viajando, outros ausentes, mas aí fica salva a live e é bênção de Deus. Subtópico 2. Depois da minha partida. Versículo 29. Irmãos, aqui nós estamos, é bom os irmãos entenderem, que nós estamos aqui pegando alguns trechos da leitura bíblica. Por isso que sempre eu deixo ali no grupo, né, a leitura bíblica. É importante que sempre os irmãos leiam a lição, façam a leitura bíblica também, amém? Para os irmãos não ficarem perdidos. Então aqui diz, depois da minha partida, subtópico 2. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo Paulo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tá vendo, irmãos? Então, mesmo com o verdadeiro ensino, isso não é suficiente para impedir a manifestação do falso. Ou seja, mesmo com o verdadeiro ensino, o falso também vai aparecer. Por isso que é importante todos nós, né, estudarmos a palavra de Deus. É importante todos nós meditarmos na lei do Senhor. Você já observou que a Bíblia não tem nenhum versículo dizendo ali que você tem que ler a Bíblia? Pastor, como assim? A Bíblia não tem nenhum mandamento dizendo que você tem que ler a Bíblia. Mas a Bíblia tem um ensino, tem uma ordenança, tem um mandamento, tem um ensino ali, um princípio que diz que você tem que meditar na Bíblia. Meditar na lei do Senhor. Pastor, e é meditar só no dia dos estudos? É meditar só no dia dos cultos? É meditar só de vez em quando? Não. A Bíblia fala meditar dia e noite. Bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cujas folhas não murcham e no devido tempo dará o seu fruto. E tudo o que fizer prosperará. Está lá no Salmos capítulo 1. Então é meditar na Bíblia, não é só ler a Bíblia, é meditar, é estudar, irmãos, é entender. Aí você pode pensar, pastor, mas eu tenho muita dificuldade porque eu não tenho muito estudo. Irmãos, a Bíblia fala que é o próprio Espírito Santo que nos dá a revelação. A Bíblia fala que é o próprio Espírito Santo que nos faz entender as revelações da palavra. A Bíblia fala que as Escrituras dão sabedoria aos simples.
Então é só pedir a presença do Espírito Santo, só pedir a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo sempre vai estar nos ajudando. Glória a Deus. Agora, olha só que interessante. Aqui está falando dos falsos profetas. O apóstolo Paulo ele falou que depois da partida dele, surgiriam falsos mestres e falsos profetas. O apóstolo Pedro também abordou isso em várias passagens, irmãos, dos falsos profetas que surgiriam na última hora, dos escarnecedores que surgiriam. Então o apóstolo Paulo não estava falando apenas da sua morte. Ele estava falando que surgiriam esses falsos profetas depois do período apostólico. Ou seja, todos os discípulos ali iam morrer, os apóstolos iam morrer, ia chegar o futuro e esses falsos profetas iam continuar aparecendo. E aí eu quero ler duas referências aqui com os irmãos. Duas referências aqui para nós entendermos melhor isso. Olha só. Apóstolo Pedro deixou escrito, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ah, irmãos, não posso me esquecer também, né? Nossa diaconisa Daniele está fazendo aniversário hoje. Diaconisa Daniele ainda está por aí. Feliz aniversário, viu, diaconisa? Deus te abençoe grandemente. Deus te dê muitos anos de vida. Deus te dê muita paz para você e para toda a sua família, amém? Muitos anos de vida, muita saúde. Deus abençoe grandemente seu ministério também, né? A diaconisa tem um ministério infantil, que é a coisa mais linda, né? Então Deus te use muito nessa terra, né? Deus abençoe também a pequena Ágata, que está para nascer também, amém? E Deus abençoe toda a família também, em nome de Jesus. A diaconisa ainda está por aí, conseguiu retornar aí a internet, diaconisa? Porque não poderia passar em branco, né? Sem dar os parabéns aqui, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então aqui fala que houve entre o povo falsos profetas e também haverá também falsos doutores. Está falando do futuro, né? Assim como houve, também haverá. Que introduzirão o quê? Encobertamente. Olha como que o diabo age. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Nossa irmã Francisca Maria, né, está aí também. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Francis, seu filhinho, Luiz Gustavo. Deus abençoe aí toda a família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. É forte, né, irmãos? Que diz também que muitos seguirão o quê? As suas dissoluções. Ou seja, falsos profetas têm os seus seguidores, né? Por isso que aparece cada vez mais falsos profetas. É porque eles têm a sua clientela, né? Só existe falso profeta porque existe a sua clientela. Aqueles que querem ouvir os seus enganos, suas mentiras, suas falsas profecias, né? Falsas revelações, existem esses falsos profetas. Mas, irmãos, como que a Bíblia nos ensina a lidar com falsos profetas que aparecem no nosso meio? Olha só o que diz aqui. Ah, tá, ainda tem o versículo 3, né? Tem o versículo 3 aqui de Pedro também que diz, ó. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha, por avareza, os falsos profetas farão das ovelhas das igrejas, farão o quê? Negócio. Farão negócio com palavras fingidas. Já viu aquelas palavras fingidas? Aquelas palavras bajuladoras, irmão, que só querem muitas vezes conquistar o coração dos incautos? Aquelas palavras assim, né, de melzinho, meu queridinho, minha queridinha, meu amadinho, minha amadinha. Muitas vezes a pessoa quer
mostrar ali um amor, mas é um falso amor. Às vezes são palavras fingidas, palavras bajuladoras que os falsos profetas usam como estratégia para ganhar o coração dos incautos. E aqui fala que a sentença dos falsos profetas vai chegar. Muitas vezes nós vemos, né? Nossa, como é que o falso profeta fica falando tanta mentira, tanta profetada e nada acontece? Não, irmãos, aqui fala que a sentença vai chegar também. Porque aqueles que brincam com o evangelho de Cristo, irmãos, não vão sair impunes. Amém? Porque é algo muito sério. Porque o evangelho de Cristo lida com o quê? Com vidas. O evangelho de Cristo lida com vidas. Por isso que Deus leva muito a sério o evangelho dele. Amém? Chamar minha esposa aqui rapidinho, só para minha esposa que me ajudar em algo aqui, rapidinho. Nilma, faz favor aqui, um minuto. Agora, irmãos, como que nós temos que lidar com isso? Como que nós temos que lidar com isso? Olha só, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Só um momento, irmão. Só um momento aqui, rapidinho. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, vamos lá, estamos de volta. Deixa eu voltar aqui no versículo, irmãos, rapidinho, deixa eu voltar aqui no versículo. Olha só, como que nós temos que lidar com essas pessoas que chegam na igreja, né, querendo trazer engano, heresias, e enganar o povo de Deus no nosso meio. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, ou seja, contra o ensino que aprendestes. Aí como a Bíblia manda a gente agir, desviai-vos deles. Olha só, desviai-vos deles. Versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha só, irmãos. Então aqui fala que nós temos que desviar deles, não ir de contra eles. Tem pessoas que procuram, né? Profetada, falsas profecias, saem de encontrar isso. Essas pessoas fatalmente vão cair no engano. Então a Bíblia manda desviar, porque essas pessoas, como foi dito aqui, essas pessoas, elas são avarentas. Elas querem, né, arregimentar muitas vidas, mas é por causa do dinheiro. Aqui diz, ó, essas pessoas não servem a Cristo. Elas servem ao seu próprio ventre. E aqui continua, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Suaves palavras, palavras lisonjas, palavras bajuladoras, irmãos. Então temos que ter cuidado. Muitas vezes o falso profeta vai conquistar as pessoas com palavras bajuladoras, com palavras, né, agradáveis. E muitas vezes, irmãos, o verdadeiro profeta, muitas vezes a palavra não vai ser muito agradável, não. É o verdadeiro profeta, muitas vezes ele vai ser usado por Deus e a palavra não vai ser agradável. Se você for olhar os profetas da Bíblia, muitas vezes eles chegavam com o quê? Com mensagens duras, com mensagens de confronto. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou com palavras de confronto também. Então isso nos ajuda a entender algo. Porque às vezes a pessoa pensa, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um profeta de Deus mesmo, porque ele me trata tão bem. É claro que a gente tem que respeitar, tratar bem, amar, ter carinho, né, irmãos? Mas nós temos que ter cuidado. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, aquele ali é um homem de Deus, porque ele me trata tão bem, ele fala tantas coisas boas pra mim, mas pode ser que essa pessoa não seja um homem de Deus. Pode ser que essa pessoa só esteja querendo te enganar. Aí o contrário também é verdadeiro. Talvez você olhe assim, nossa, aquele ali não é de Deus não, ele é tão duro. A palavra é tão dura, a palavra confronta tanto, mas pode ser que esse que seja de Deus, irmãos, esteja sendo usado para o confronto. É claro que a palavra de Deus, ela corrige, ela exorta, mas ela também consola, ela edifica, ela tem palavras de bênção sim, tem também, irmãos.
mas também o confronto faz parte. Amém? Dito isso, já podemos avançar, né? Foi importante parar aqui um pouquinho, mas já vamos avançar aqui. Nossa levita Maria Alice está aí também. Jesus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, subtópico 3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, rapidamente aqui, só um breve comentário. Você vê que os perigos, né, não é só fora da igreja, não. Muitas vezes o perigo está dentro da igreja. Muitas vezes o perigo sai de dentro. Então diz assim, ó, os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Irmãos, um ponto importante aqui, ó, falou de redes sociais, né? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais. Rede social você vai achar de tudo, né? Vai achar ali o pastor que prega a palavra verdadeira, vai achar mestres que ensinam, mas você vai achar também, irmãos, muito engano. Muitos falsos mestres, muitos falsos profetas também nas redes sociais você vai encontrar também. Hoje em dia virou moda, né? Canal no YouTube virou moda. E muitos irmãos estão ali querendo ganhar o quê? Querendo ganhar curtidas, comentários, querendo ganhar engajamento, querendo ganhar likes e querendo ganhar o quê? Inscritos. Porque essas curtidas, esse engajamento, esses inscritos, ele vai poder monetizar o seu canal. Ou seja, ele vai ganhar dinheiro com o seu canal. Então, irmãos, muitos não estão preocupados em ganhar vidas. Muitos estão preocupados em ganhar seguidores. Então, muitas vezes você vai ver muitos pregadores e pregadoras nas redes sociais só pregando aquela palavra agradável, só pregando aquela palavra de melzinho, mas muitas vezes são mensagens antropocêntricas. O que é isso, pastor? Mensagens antropocêntricas são mensagens que colocam o homem no centro. Tira Jesus do centro e coloca o homem no centro, irmãos. Mensagens que massageiam o ego, mensagens que agradam o coração da pessoa, irmãos, que massageia o coração, mas quando você for observar bem, dificilmente esse falso profeta, né, esse falso pastor, dificilmente vai pregar santidade, dificilmente vai pregar salvação, dificilmente vai pregar arrependimento, dificilmente vai pregar a vinda de Jesus. Vai pregar mais é que Deus está dando, é que Deus está fazendo, é que Deus vai abençoar, é que Deus vai dar carro, vai dar casa, vai dar caneta de ouro para assinar papel. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com isso. Nem tudo que você vê nas redes sociais, que você acha bonitinho, que você acha agradável, nem tudo vem de Deus, irmãos. E a Bíblia fala que como a porta é larga e muitos entram por ela, irmãos, o que tem de gente seguindo os falsos ensinadores hoje em dia não é brincadeira, irmãos. Então tome muito cuidado com quem você acompanha nas redes sociais também. Eu já vi um vídeo, isso não foi ninguém que me falou, não, eu estava assistindo um vídeo em que o pregador estava falando, irmãos, que a igreja atual, que a igreja de hoje em dia é as redes sociais, incentivando as pessoas a só ficarem na internet e não ir presencialmente no culto, irmãos. Falou, a rede social veio para ficar, a internet veio para ficar, e essa é a nova igreja agora a nova igreja é online. Eu ouvi isso, irmãos. Então tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia fala que ensina, né, que nada substitui a comunhão. Não deixei de congregar como é o costume de muitos, né? É o que a palavra do Senhor ensina, né, irmãos? Então vamos ter muito cuidado também com a questão das redes sociais, com aquilo que nós vemos nas redes sociais. Às vezes a pessoa dá mais valor num pregador ali da rede social do que o seu próprio pastor local. Tome muito cuidado com isso. Então vamos lá. Tópico 2, o que é apologética? Então tem este nome aí, né, que nós vamos aprender o que é, que diz o seguinte no subtópico 1. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então a maneira simples de entender
é isso. Ó. Apologética é a defesa lógica da fé cristã. É a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Isso é apologética. É a defesa da fé. Mas por que, pastor William, eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que defender a fé? Irmãos, a própria palavra de Deus vai nos ensinar. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, ó. Antes santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Glória a Deus, irmãos. Então a apologética diz respeito a isso, a defesa lógica e racional da fé. A Bíblia nos ensina que nós temos que saber responder. É certo que é com mansidão, não é com briga, irmão. Você não vai sair brigando, discutindo com as pessoas na rua, né? Sobre questão do evangelho, você não vai sair brigando nem discutindo. Mas é saber defender a nossa fé. Nosso irmão Hélio Lopes, né, está aí também. Deus abençoe, irmão Hélio, em nome de Jesus Cristo. Então a Bíblia ensina que nós temos que saber defender. Quando alguém pedir a razão da nossa fé, quando alguém perguntar, questionar a razão da nossa fé, nós temos que saber responder. Se alguém chegar e falar, por que você crê assim? Por que você crê que Jesus ressuscitou? Por que você crê que Jesus vai voltar? Por que você crê que Jesus é o nosso Salvador? Você tem que saber responder. E a única maneira de saber responder, irmãos, é meditando na palavra, né? E estudando a palavra. Como que nós vamos saber responder se nós não estudarmos a palavra do Senhor? Não é verdade? A Bíblia também fala, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que nós temos que procurar nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Tá vendo? Temos que nos apresentar diante de Deus. Não é se esconder, irmãos, não é se esconder não. Não é esconder do chamado, não é ficar ali, fugindo de Deus, não. A Bíblia fala que nós temos que procurar nos apresentar diante dele. E como obreiros aprovados, o obreiro aprovado é aquele que conhece a palavra. Como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra de Deus. Como nós vamos manejar bem a espada? Como nós vamos manejar bem a palavra de Deus se a gente não gastar tempo com a palavra? Não é verdade? Então é como obreiro que maneja bem a palavra de Deus, não tendo que se vergonhar, irmãos. E se apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Então, tudo isso vem através, irmãos, de gastar tempo com a palavra, ler, meditar, estudar a palavra do Senhor. Amém? Então, quando alguém vir perguntar a razão da sua fé, é um mandamento bíblico. Nós temos que saber responder. Vamos continuar aqui para os irmãos entenderem melhor? Então, aqui diz, a apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso quê? Entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Irmãos, Deus nos deu um intelecto. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu capacidade de raciocinar. Você não vai sair aí... Irmãos, essa questão de responder, que a Bíblia fala assim, temos que saber responder a razão da nossa fé. Lá no grego também, essa palavra responder tem outro significado também, é explicar. Então, se alguém te perguntar, por que você crê assim? Você vai explicar. Amém? Responder também tem esse significado. Explicar a razão da sua esperança, a razão da sua fé. Amém, irmãos? E para nós explicarmos somente aprendendo a palavra do Senhor, né? Então, é com mansidão. Você não vai chegar, você não vai brigar, né? Não vai sair discutindo. Agora a Bíblia fala que o cristianismo ele é racional. Ou seja, nós temos nosso raciocínio lógico, nós aprendemos o cristianismo e vivemos o cristianismo de uma maneira racional. Porque, irmãos, tem muitas vezes o cristão quando é imaturo, o crente quando é imaturo, às vezes o crente fala muita coisa que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a Bíblia, mas quer discutir, quer brigar, quer questionar, quer fazer barulho, né, irmãos? E às vezes de uma forma irracional. Às vezes fala coisa que a Bíblia nunca ensinou. Às vezes na igreja mesmo, né, nós vemos, claro que a pessoa pode errar ali por falta de conhecimento,
Mas às vezes, irmãos, pessoas que estão 10, 20, 30 anos e ainda fala cada absurdo na igreja, irmãos, que a gente fica assim, né? Eu já vi na igreja pessoas pregando que antes de Eva tinha outra mulher, essa mulher chamava Lilith. Irmãos, isso tudo é invenção do homem. A Bíblia nunca ensinou isso. A cultura, os ensinamentos dos antigos também, nunca ouviu falar disso, irmãos. São coisas que, mitos, né? Mitos que os homens inventam. A Bíblia nunca citou isso. A Bíblia sempre falou que Deus criou Adão, criou Eva. Nunca citou a mulher antes. E às vezes é cada absurdo. Então, nosso cristianismo, ele é racional. É responder de uma forma racional. É nunca perder a racionalidade das coisas. Olha só o que a palavra de Deus também diz aqui. Ó. Olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou colocar a próxima referência aí para você. Romanos 12, versículo 1. Diz o seguinte, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? É o vosso culto racional. Amém, irmãos? Culto racional. Ou seja, que vem o quê? Do raciocínio. Que vem da mente. Às vezes a pessoa até fala assim, ah, pastor, Deus me tomou de uma forma tão grande que eu não estava entendendo mais nada, que não era mais eu, que eu não estava enxergando mais nada, eu não estava entendendo mais nada. Tanto que Deus me pegou de uma forma inexplicável. Irmãos, a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Você nunca vai perder. Quando Deus te tomar, você nunca vai perder a razão. Quando Deus te tomar, você nunca vai perder a capacidade, irmãos, de raciocinar, de pensar. Amém? Você nunca vai perder a capacidade, irmãos, de ter um domínio próprio sobre o seu espírito. Glória a Deus. É claro que existem as experiências, sim, de arrebatamento. Eu creio em tudo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, a Bíblia nunca vai tirar a sua razão. Você nunca vai fazer coisas assim, falar no outro dia, eu não sei nem onde eu estava, não sei nem onde eu estava com a cabeça, eu não lembro de nada, foi tudo, eu não vi nada, eu não sei de nada, não. Deus, o Espírito Santo, nunca vai tirar a sua capacidade de raciocinar. Glória a Deus. A Bíblia fala que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem a nossa parte espiritual, mas tem a nossa parte racional também. Nossa irmã Nilde Villanova, né, está aí também. E o evangelista Roberto, estou preparando, tá bom? Irmã Nilde e Roberto, estou preparando aí os brindes e vou estar enviando essa semana. Glória a Deus, da nossa irmã Nilde, né? Tô só esperando a caneca que eu encomendei chegar e nós já vamos estar enviando os ganhadores, né? Parabéns para os ganhadores semana passada, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, creio que ficou entendido da questão da nossa fé, que é racional também, né? Que o cristianismo, ele é algo racional. Ele não é algo sem sentido, ele não é algo ali que você, não consigo explicar. Não, a palavra de Deus nos ensina a explicar a razão da nossa fé. Glória a Deus, dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2. Meu Deus, a hora voa, né? A hora voa, mas nós vamos aqui, em nome de Jesus, terminar na hora certa. A que defesa Pedro se refere? O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, todos eles muitas vezes quando eram questionados a razão da sua esperança, a razão da sua fé, eles sabiam o que? Argumentar. Eles sabiam defender a sua fé, eles sabiam explicar. Aqui responder, irmãos, quando fala que nós temos que saber responder, não está falando de um ataque, né? Quando você sofrer um ataque, quando alguém ali te hostilizar, quando alguém ali te ofender, não é isso que está falando, não é se defender disso. Não é se defender de um ataque, não é se defender de um xingamento, não é isso. Aqui o que ensina não é sobre isso que está falando. Essa defesa é como nós já falamos aqui, é explicar a razão da nossa fé. É explicar o porquê nós cremos dessa maneira, porque a maneira que nós explicamos vai servir como evangelização também.
E por que é importante também, irmãos? Já pensou você ser abordado, vou dar só um exemplo aqui, já pensou você ser abordado por um testemunha de Jeová? E o testemunha de Jeová vai ali descarregar tantas heresias e você não saber responder? E você não saber explicar por que você crê diferente? Nós temos que entender que existem divergências doutrinárias em coisas secundárias. Agora, heresia não é isso. Heresia não é uma divergência doutrinária. Porque mesmo na nossa fé, existem divergências doutrinárias. Ou seja, uns creem que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, outros creem que vai ser no meio, outros creem que vai ser depois. Irmãos, isso aí não é o mais importante. O mais importante é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, né? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é o mais importante. Então existem coisas que são secundárias, mas existem coisas que são, irmãos, primárias. Por exemplo, tem doutrinas que diz que Jesus não é Deus. Isso já é uma heresia. Pastor William, o que é heresia? Heresia é justamente isso, é algo que distorce uma verdade bíblica. Uma verdade que a Bíblia afirma, irmãos, que não tem como negar. A heresia vai lá e distorce aquilo. Isso é uma heresia. E a heresia é muito pregado também por seitas. Pastor William, o que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas que defende uma doutrina antibíblica. Isso é uma seita. Um grupo de pessoas que defendem um ensino antibíblico. Um ensino contrário à Bíblia. Nós ainda vamos falar mais sobre seitas e heresias nessa revista desse trimestre, né? Nós vamos aprender que para identificar uma seita, nós podemos usar ali a aritmética, né? A matemática, porque existe a adição, existe a subtração, existe a multiplicação e a divisão, né? Nós podemos usar isso aí também para identificar uma seita, mas isso é mais lá para frente, irmãos. Então, uma seita vai ser esse grupo de pessoas que defende essa doutrina. E já pensou você ser abordado por um testemunho de Jeová? Já pensou você ser abordado por uma seita que diz que Jesus não é Deus? Que Jesus é o anjo Miguel? Que a trindade, que não existe esse negócio de trindade? Que existe 3 deuses, irmãos? É uma seita que muitas vezes vai nos acusar também de a gente adorar 3 deuses porque nós cremos na trindade? Então tudo isso é bom a gente saber responder, a gente saber explicar. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Porque senão a mentira vai prevalecer sobre a verdade, né? O intuito não é ganhar uma disputa. O intuito não é dizer que sabe mais, ganhar uma disputa, não é isso. O intuito é fazer a verdade prevalecer sobre a mentira. O intuito é fazer a verdade prevalecer sobre o engano, irmãos. Esse é o intuito, esse é o objetivo. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar em nome de Jesus para o subtópico 3, que diz assim: por que devemos combater as heresias? Olha só uma coisa importante. Por que devemos combater as heresias? Letra A. Para a defesa própria, 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Acabamos de falar sobre isso, né? E letra B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Então, irmãos, é em defesa própria, né, para nos defender também dos ataques, das heresias, e também para ajudar os outros, aqueles que ainda não têm muito conhecimento. Nós podemos também ajudar essas pessoas a aprenderem mais, a entenderem mais, a crescerem mais na fé também. Amém? Existem pessoas sinceras que estão no engano por falta de conhecimento. E nós podemos ajudar essas pessoas a saírem do engano, né? Quantas pessoas outrora adoravam imagem? Quantas pessoas outrora idolatravam Maria, né? E aí conheceram uma igreja cristã, uma igreja evangélica, né? E acabaram ali aprendendo, irmãos, o que a Bíblia ensina a respeito disso. Você deve conhecer alguém, eu conheço também pessoas assim. Então não é pra gente desfazer de ninguém, não é pra gente ganhar disputa de ninguém, é apenas pra gente ajudar pessoas a serem salvas. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar para o último tópico, para nós estarmos aqui encaminhando para o final.
Último tópico, irmãos. Glória a Deus, o microfone tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Último tópico. O que são heresias? Deixa eu só tomar um chazinho aqui e a gente encerra. Mais uma vez, vamos aprender aqui o que é heresia. Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então, olha só, até o cristianismo, né, em certa época, foi chamado também de seita, mas ele foi chamado de seita por pessoas que não conheciam a verdade, por pessoas que não conheciam as Escrituras, irmãos, por pessoas que não ainda tinham a revelação da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Aqui nós já explicamos, né, bem o que é heresia, então nós já podemos avançar também. Subtópico 2. Aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, e a versão bíblica traduz por partido. Então as heresias, elas também promovem o quê? Promovem, irmãos, a divisão. Promovem as facções. E a Bíblia, o Evangelho, o cristianismo, ele prega o quê? A unidade. Ele prega a união, ele prega a unidade de todos os santos. Não prega facções, não prega divisões, prega a unidade. Então o diabo ele usa a heresia para quê? Para dividir a igreja. Para rachar a igreja, irmãos. Para dividir os crentes. Esse é o principal objetivo das heresias, para dividir. Para dividir o povo de Deus, para separar o povo de Deus, os salvos, para perderem os salvos, né? Para que outros não alcancem essa salvação também. Então causa uma divisão. A Bíblia fala na carta aos Coríntios que é até necessário que haja heresias. É até necessário que haja heresias para que se revele os verdadeiros. Então a única divisão que a Bíblia fala, que acontece realmente, é daqueles verdadeiros e dos falsos. Dos que creem e dos que não creem. Daqueles que obedecem a Deus e os que não obedecem. Os que amam e os que não amam. Os que creem e os que não creem. Essa é a única divisão que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia não ensina os cristãos salvos a serem divididos. Não ensina os cristãos salvos a formarem facções. Não. A Bíblia ensina unidade. Mas as heresias promovem facções. E nós temos que entender que as facções também faz parte da obra da carne. Olha só o que a palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, olha só, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Em outra tradução vai dizer dissensões e facções. Então é isso que as heresias promovem, irmãos. Promovem facções, promovem divisões. Amém? Na igreja de Cristo. Por isso que o diabo gosta muito de usar as heresias também. Para rachar o povo de Deus. Para tirar muitos do caminho da salvação. Então veja o perigo das heresias, né? Não é algo ali, não é uma bobagem qualquer, que você vai falar, não, só é um ensino errado ali, não tem nada a ver. Não, não, irmãos. Isso causa até mesmo facções no meio do povo de Deus. Vamos lá. É uma das principais armas do Satanás. Satanás ele quis usar heresia até com Jesus, né? E ele usou a Bíblia ali. Falou, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Mas Jesus também. Satanás ele estava distorcendo a palavra de Deus, né? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Botou um si ali, né? Si. Aí Jesus usou a palavra da maneira correta, né? Jesus usou a interpretação correta. Jesus falou, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ah, mas se tu é filho de Deus, pode se jogar daqui. Aí Jesus falou, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas se você é filho de Deus, é só se prostrar, é só me adorar. Heresia, né, irmãos? Aí Jesus usou a interpretação correta. Também está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele se prostrarás. É, irmãos. Louvado é o nome do Senhor, né? Usar a palavra da maneira correta.
nos faz vencer o diabo. Vamos lá, heresias de perdição. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus. Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, mais uma vez, só para reforçar, irmãos, existem coisas que são primordiais, que são principais. Tem coisas que estão ligadas à salvação. E se a gente não aprender da maneira correta, isso pode fazer com que a gente perca a salvação. É tão sério isso que pode atacar uma doutrina fundamental. Por exemplo, a Bíblia ensina que nós somos salvos através do arrependimento dos pecados também, né? É pela graça, mediante a fé, mas o arrependimento acompanha. Aí já pensou uma doutrina falar assim, não tem que se arrepender de nada não, no final todos vão ser salvos. Existe uma doutrina assim. Essa doutrina se chama universalismo, que fala que no final vai dar tudo certo, que no final todos vão ser salvos. Isso é uma heresia, irmãos. Então se a pessoa acreditar nisso e viver do jeito que o diabo gosta, essa pessoa vai perder a salvação. Então tá vendo que tem coisas que são fundamentais para a nossa salvação? Olha só o último versículo, irmãos. Olha só que interessante. Anote aí, porque esse versículo é muito importante. Olha só o que diz em João capítulo 7, versículo 38. Jesus, ele falou, aqui é Jesus falando. Ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então é crer, irmãos, como diz as Escrituras. Jesus falou, não é crer em mim de qualquer jeito, não. Irmãos, tem muitas seitas, muitas heresias que usam também a Bíblia. Que usam o nome de Deus, que usam o nome de Jesus. Mas é seita, mas é heresia também. Então Jesus falou, vocês não têm que crer em mim como diz as seitas. Vocês têm que crer em mim como diz as Escrituras. Aí do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, do seu interior vocês vão ser salvos. Mas é como diz as Escrituras. Muitos usam o nome de Jesus e o nome de Deus, mas de uma maneira distorcida. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Muito cuidado com o engano, muito cuidado com as mentiras dos dias de hoje. É crer como diz as Escrituras. Glória a Deus! Então, irmãos, dito isso, nós já podemos aqui ir para a conclusão dessa aula de hoje, né? Uma coisa que eu já observei, sempre quando é a primeira aula, né, irmãos, geralmente não aparece todos os alunos, né? Mas vamos nos dedicar, irmãos, porque tanto a primeira até a última, todas as aulas são importantes para que a gente possa, né, acrescentar cada vez mais no conhecimento de Deus. Nós não queremos ser abençoados por completo, então nós temos que acompanhar o estudo bíblico por completo também, para não perder nenhuma bênção do Senhor. Dito isso, vamos para a conclusão dessa primeira aula de hoje. Conclusão diz, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Olha a pergunta para todos nós, irmãos. Vamos nos fazer essa pergunta? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Você vê quanto que o diabo é dedicado, irmãos, para espalhar mentira? Você já reparou? Quanto que o Satanás é dedicado para espalhar mentira? Quando tem seitas, irmãos, que bate de porta em porta. Tem seitas, tem heresias que bate de porta em porta para espalhar mentira. E nós, os cristãos, nós batemos de porta em porta para espalhar a verdade? Irmãos, tá vendo como é que é? Às vezes eu vou fazer o evangelismo, né? Aí eu vejo ali, irmãos, tem
uma igreja uma denominação que é considerada seita também, né? É considerada seita por alguns, por outros não. Tá mudando um pouco a sua linha, né? Tá mudando um pouco a sua linha, mas mesmo assim nós temos que ter muito cuidado. Então tem essa denominação, essa crença, né? Essa linha de entendimento doutrinária que todas as vezes que nós vamos fazer o evangelismo está entregando ali um monte de livro. Milhares de livros vão sendo entregues. Aí eu penso, nossa, deve ser muito caro, né? Deve gastar muito dinheiro para publicar tantos livros assim. Mas, irmãos, eles entregam para todo lado esse livro. Todo lado esse livro é espalhado. E é caro, né? Não é algo barato não para estar publicando livro não, irmãos. Para estar imprimindo o livro não. É algo muito caro. Então você vê, já viu como que o Satanás, irmão, se esforça para espalhar mentira? Às vezes, né, a gente assiste vídeo. Quem vai fazer obras malignas, obras do mal, às vezes está na madrugada, irmãos. Às vezes está na madrugada ali, fazendo obras do mal, obras malignas. Às vezes, para fazer uma obra maligna, uma obra das trevas, às vezes jejua 30, 40 dias seguidos. Irmãos, se consagra mesmo para fazer o mal. E nós, que muitas vezes estamos dormindo, né? Então é onde Jesus Cristo falou, olha, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, irmãos, temos que ter cuidado, meditar, refletir, examinar nós mesmos, né? O que nós estamos fazendo para espalhar a verdade. Porque o diabo, ele está espalhando muita mentira. Mas o que a igreja de Cristo está fazendo para espalhar a verdade? Vamos ficar com essa reflexão, irmãos, para encerrar essa lição de hoje. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que apareceram hoje, os irmãos que ficaram aí hoje. Essa foi a lição do dia de hoje e a próxima lição, lição número 2, é Somos Cristãos. É esse tema, amém? Somos cristãos, te espero na próxima terça-feira. Enquanto isso, né, espero que os irmãos também do estudo venham voltando aí em nome de Jesus Cristo para a bênção ficar completa. Amém, meus irmãos? Esse foi o ensino bíblico dessa noite de hoje. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E que todos digam e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.